E o Lula daí o seu checkmate e o Campos Neto vai aí para o seu último ato desesperado. Ó, teremos aí nos próximos dias uma reunião do Copom, que é quem decide a taxa de juros do Brasil. 99,9% dos brasileiros não sabem, mas os plantonistas estão cansados de escutar que nos últimos 12 meses, todos nós juntos, já pagamos 835 bilhões de reais para banqueiros vagabundos só de taxa de juros. O Campos Neto está anunciando aí, indiretamente, que ele vai subir os juros. Essa é o último ato desesperado dele. Por quê? Depois disso, ele vai sair do Banco Central, ele não tem mais clima para ele ficar lá, e o Lula deve indicar o Galípolo para ser o novo presidente. O Lula foi aconselhado a indicar o Galípolo no começo de agosto, o Lula viu que isso era armadilha, porque aí iam minar o nome dele, iam ficar meses aí minando o nome dele, então o Lula está esperando aí o final do mês para indicá-lo ou no final de agosto ou em setembro. Porque quando ele já é indicado, aí já pode tomar votação no Senado para aprová-lo, e aí ele já assume, o Campos Neto deve adiantar aí a sua saída do Banco Central. Por quê? Porque tá sem clima. Tá ruim. Campos Neto tá tão desesperado que resolveu dar uma entrevista para Miriam Leitão ontem. Na entrevista, o título, né, que eles devem ter escolhido juntos, ele diz o seguinte: eu espero que o próximo presidente do Banco Central não seja julgado pela camiseta com a qual ele vai votar. E a Miriam Leitão se presta a esse papel porque, obviamente, jornalista da Globo, né, muito bem financiada aí pelos bancos que estão roubando. Isso é roubo, tá? É um roubo legalizado. Estamos roubando 835 bilhões só nos últimos 12 meses da gente. Dinheiro que podia para saúde, educação, moradia, transporte, geração de emprego, Bolsa Família, para qualquer coisa. Seria melhor do que para o bolso de banqueiros bilionários, trilionários. Pois bem, aí essa frase aí do Campos Neto é porque ele foi votar com a camisa da seleção brasileira, né? Alusão que ele votou no Bolsonaro. E lembremos que ele participava de um grupo de ministros do Bolsonaro, isso depois do 8 de janeiro. Ele estava ali na tentativa de golpe de Estado apoiando, viu? E aí ele começou a fazer aí um freio de mão no governo Lula, mas não deu. Não deu. Ele tentou de todas as maneiras. Para quem não sabe, quando os juros estão altos, o que acontece é o seguinte: imagina você um empresário que ele já tem muitos funcionários, ele fala, caramba, vou pegar aqui 1 milhão e investir, e aí eu vou contratar mais gente, vou fazer mais não sei o que na minha empresa, vou fazer isso, isso e isso. Ou eu posso comprar títulos da dívida pública e ganhar 12,5% sem fazer absolutamente nada. Eu sei que com esse 1 milhão eu vou ganhar aí, nos próximos 12 meses, 120 mil reais. O que o empresário vai fazer? Ele vai correr o risco de ampliar aí a sua empresa e talvez não dê certo, ou ele vai colocar ali e ficar sem fazer nada ganhando dinheiro? Pô, a grande maioria prefere ficar ganhando sem fazer nada, e isso é um freio na economia, porque se os juros estão altos, quanto mais altos estão os juros, mais gente prefere simplesmente colocar o dinheiro lá do que investir em alguma coisa que geraria emprego. É uma coisa óbvia. Se os juros fossem de 3% ao ano, esse empresário ia colocar 1 milhão lá para ganhar só 30 mil daqui a um ano? Não ia, né? Não ia mesmo. Ele ia preferir arriscar e ganhar bem mais. Quando os juros são altos, não. Aí o que acontece? Os bancos agora começaram a mudar a projeção deles de inflação. Economistas sobem previsão da inflação deste ano para a Selic em 2025. Eles estão subindo a previsão de inflação do ano. Por quê? Eles não têm dado nenhum que diga que a inflação vai subir, mas eles projetam uma inflação alta porque inflação alta, o motor aí de arrumação, de freio para uma inflação alta é o quê? Aumentar os juros. E aí, esses mesmos que projetam uma inflação alta, sendo que não tá, eles fazem o quê? Eles lucram quando a taxa de juros sobe. Então, é isso que estão fazendo aí os economistas, com amplo e irrestrito apoio da imprensa, que é financiada por eles. Lembra, já falei aqui inúmeras vezes, você vai ver anúncio de banco aí na Globo, na SBT, na Record, etc, etc, na Folha, no Estadão. Esses anúncios são pagos com valores muito, mas muito, muito, muito acima do valor de mercado. Mas muito mesmo. Por quê? Porque aí eles controlam o noticiário. Fora que vários dos veículos aí de notícias econômicos, que quando você vai ver a notícia na Globo, na verdade a notícia era do valor econômico. Quem são os donos? Bancos. Eles são os donos aí das empresas. Mesmo com esse freio de arrumação, olha só o que aconteceu. Notícia aí, ó. Bolsa bate recorde de pontos e dólar cai para 5,40. Ibovespa fecha em alta. Eu vou tirar um pouquinho de brilho aqui que tá estourando, né? Ibovespa fecha em alta histórica. Para quem não sabe, o Ibovespa chegou na marca dos 136 mil pontos. A Bolsa de Valores do Brasil
fechou na sua alta histórica, ou seja, bateu o recorde. Nunca a Bolsa de Valores do Brasil esteve tão alta como está hoje. Para você ver aí o tamanho, eu vou te fazer uma comparação. O Bolsonaro, quando ele assumiu, a Bolsa de Valores do Ibovespa estava em 96 mil pontos. É uma coisa simples, quando tem muita gente comprando, a Bolsa sobe e aí são mais pontos. Quando tem muita gente vendendo, a Bolsa cai. E aí são menos pontos. O Bolsonaro assumiu com 96 mil. Ele entregou para o Lula com 106 mil. Então foi uma alta de 10 mil pontos em 4 anos. 4 anos aumentou apenas 10 mil pontos, que dá mais ou menos aí 10,5%, quase 11% de alta em 4 anos. O Lula assumiu com 106 mil e em 1 ano e 7 meses está já em 136 mil. Uma alta de 30% em 1 ano e meio. Eu vou te falar, nem a taxa de juros do Campos Neto está subindo tanto quanto a Bolsa de Valores no governo Lula. Não tem investimento nenhum que eu conheça que te dê aí 30% em 1 ano e meio. É muita coisa, tá? Tá bombando a economia do Brasil, mesmo com o Campos Neto puxando o freio de todas as maneiras possíveis. Você fala, nossa, Thiago, quer investir? Vai lá e compra ações da Petrobras, por exemplo, que paga bons dividendos. E aí você provavelmente vai lucrar bem mais aí do que com a taxa de juros. Mas aí o que o Lula fez? O Lula começou a articular aí nos bastidores e ele, depois das falas que ele teve, várias falas no mês passado que foram extremamente bem recebidas pela população, ficou ali inviável para o Campos Neto porque ficou claro que o Banco Central não tem uma atuação técnica. E aí começaram a ter vários pedidos de investigação do Campos Neto. O que aconteceu foi que o TRF2 derrubou uma liminar que não deixava investigar o Campos Neto, e agora ele está sendo investigado. Ele está sendo investigado por quê? Pois bem, o Lindbergh Farias perguntou, o vídeo está aqui no Plantão Brasil, perguntou para ele quando ele foi no Congresso na semana passada. Ele falou, Campos Neto, você está lucrando com a taxa de juros do Brasil, sim ou não? E o Campos Neto não respondeu. Sabe o que ele está fazendo? Ele tem investimentos de milhões de dólares no exterior que são atrelados à taxa de juros do Brasil. Se a taxa de juros do Brasil é mais alta, ele lucra mais com os investimentos dele em paraísos fiscais, no exterior, sem pagar imposto. Aí ele mesmo aumenta a taxa de juros. Isso fora o que, obviamente, ele vai fazer a tal da porta giratória, que é o quê? Ele está num cargo, ele aumenta aí os juros, ele dá um lucro exorbitante para os banqueiros, depois os banqueiros vão lá e contratam ele com um salário muitíssimo acima do valor de mercado, um salário multimilionário, que é o quê? Pagar para ele ali em troca de tudo que ele fez. Isso acontece, olha, no mundo inteiro acontece isso, é o que o Campos Neto deve estar vislumbrando. Então, ao mesmo tempo que ele está ficando sem motivos ali, né, sem clima para permanecer no Banco Central, ele, adiantando a saída do Banco Central, ele pode ir para um banco mais rápido para ganhar aí o pagamento pelos serviços prestados. Agora você olha o tamanho da canalice da imprensa. Eles eram a notícia aqui, eu te mostrei, Bolsa bate recorde, Bolsa bate recorde. Quando a Bolsa cai, para quem não sabe, o melhor momento para investir é quando está caindo, tá? Tá caindo tudo, é hora de comprar. Quando tá tudo lá em cima, é a pior hora para comprar, que se tá lá em cima vai cair um pouquinho já já. Mas tá, olha só quando a Bolsa cai, de quem é a culpa? Bolsa cai após falas de Lula. Ibovespa fecha em queda após novo embate de Lula contra juros. Fala de Lula causa turbulência, Bolsa cai 1% e dólar atinge 5,40. Bolsa cai após declarações de Lula e ministro. Isso aqui é Agência Brasil, tá? Alguém avisa o senhor Paulo Pimenta, ou o novo Secom, que eu nem sei o nome, essa Agência Brasil aqui, ó, fazendo campanha contra o Lula. Essa é a Secom do Lula, tá? Portela, né? É o que tá na Secom. Manda ele ver quem escreveu essa porcaria aqui. Tá, mas aí você vê como é a imprensa. Se a Bolsa cai, ou vamos culpar o Lula. A culpa é do Lula, é a fala do Lula e tal. Quando a Bolsa sobe, eu fui ler, né? A que eles estão atribuindo a subida da Bolsa? É o efeito Lula? Em 4 anos de Bolsonaro subiu 10% só. Não 10% ao ano, 10% em 4 anos. Em 1 ano e meio de Lula subiu 30%. Pô, é graças a quem? Ah, não, é que tem uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão para cortar os juros porque tá lá para sair que vai ter o pior desemprego dos últimos anos, tá para sair esse dado aí, e a renda média do trabalhador americano piorou. Então, eles vão cortar os juros nos Estados Unidos para tentar gerar mais empregos. É o que eu falei, cortar juros gera mais empregos e destrava a economia. Aí, por isso, a Bolsa no Brasil subiu. Ah, tá bom.
É engraçado, quando saiu a notícia de que os Estados Unidos estavam aí com o pior desemprego desde a época da pandemia, aí a bolsa de valores do Brasil caiu. E aí o que aconteceu? A culpa era da fala do Lula. Não era dos dados aí que vêm dos Estados Unidos. Não. Aí é fator Lula. Mas quando sobe, aí é fator Estados Unidos. A Globo explicou lá que tem a ver com os Estados Unidos, também tem a ver, talvez, com uma possível cessar-fogo em Gaza, até o cessar-fogo em Gaza, que eu duvido que vai acontecer, virou aí um motivo para não dar crédito ao Lula, tá bom? Essa é a nossa imprensa aí. Mas você acha que não dá para piorar? Dá para piorar sim. A matéria da Folha de São Paulo ontem, que é uma fake news enorme. Contra vazamento de dados, a agência do governo quer banir o WhatsApp. Aí você fala, caramba, vão banir o WhatsApp do Brasil? Não, vão banir o WhatsApp só de dentro da agência, para que os funcionários da agência não fiquem trocando mensagens e dados sigilosos via WhatsApp. Ou seja, vocês vão ter que usar aí uma coisa segura criada aí pelo governo para não ter vazamento de dados, porque o WhatsApp é uma empresa americana que pertence a um americano de extrema direita, que é o Mark Zuckerberg, e aí pode ser que tenha vazamento. Então vamos usar uma coisa mais segura. Mas a Folha dá a entender, matéria estava na capa do site da Folha, que o Lula quer banir o WhatsApp em todo o Brasil, porque eles sabem que 99% das pessoas não vão ler a matéria e não vão nem clicar. Mas quando você tenta ler a matéria, você clica, tem que ser assinante. Ou seja, você fica só com a impressão de caramba, o Lula vai banir o WhatsApp. E não vai nem conseguir, porque quem assina esse lixo de jornal? Ninguém. Então esse é o nível aí do jornalismo brasileiro, jornalismo profissional, entre aspas, hoje. Tá vendo como a gente aqui, eu, o 247 e outros youtubers aí que lutaram lá contra aquele jabuti que é dar 1 bilhão por ano das redes sociais para a imprensa aí, para a grande mídia, como a gente estava certo, lá naquele PL das fake news, colocaram um jabuti no meio, aí a Globo estava toda a favor, vamos lá, contra as fake news, e aí tinha lá um artigo que dava 1 bilhão por ano para a Globo, Folha, etc. E aí a gente falou, isso não, eu sou contra, a parte das fake news ok, mas a parte aí de dar 1 bilhão por ano para a imprensa não, aí tá vendo? O Brasil aí, tem outros dados aí, ó, excelentes do Brasil. O Brasil chegou à menor taxa de desemprego da história para o mês de junho. E aí tem uma coisa, a menor da história antes tinha sido em 2014 no governo Dilma. Tá aqui, ó, taxa de desemprego 2014, 6,9 e agora 2024, 6,9 também em junho. Em 2014 chegou em dezembro a menor taxa de desemprego já registrada na história do Brasil, que era, se eu não me engano, de 4,3%. Por que cai tanto em dezembro o desemprego? Porque tem os empregos temporários de Natal, Ano Novo, geralmente vai até o Carnaval. E aí o desemprego cai nessa época do ano e tende a subir em março. Então, tudo indica que o Brasil deve chegar aí à menor taxa de desemprego da história com o Lula, mas aí a imprensa não dá, e você não vê essa notícia saindo na imprensa. Então, tudo isso está contribuindo aí para que fique sem clima o Campos Neto e para que os banqueiros fiquem desesperados, porque o Galípolo vai entrar e ele é bem moderado no discurso, mas ele vai entrar com uma missão, que é cortar os juros, mas cortar bem. O Brasil não apenas tem a maior taxa de juros reais do mundo, o Brasil tem uma taxa de juros muito superior à segunda maior do mundo. Então, tem coisa muito errada. Se o Brasil tivesse a segunda maior taxa do mundo, no México, é 6,5%. Se o Brasil tivesse 6,5% de juros, de taxa de juros, quer dizer que o Lula teria, neste exato momento, em caixa, mais de 350 bilhões de reais para investir. Você sabe o tanto de... Eu não vou nem falar do efeito positivo, que é muitos empresários milionários, bilionários, tirarem dinheiro da taxa de juros e começarem a investir nas próprias empresas para gerar mais emprego, etc. Eu vou nem falar desse efeito positivo que já é uma coisa instantânea. Eu vou falar, imagina o Lula com tudo que ele está fazendo, com mais 300 bilhões para investir em geração de emprego, em infraestrutura, etc. O Brasil vai deslanchar. É isso que o Campos Neto está apavorado, é isso que os bolsonaristas estão apavorados e que os banqueiros já estão apavorados. O Campos Neto, ele não tem ali a discrição que tem os banqueiros, e aí nas entrevistas ele deixa vazar o seguinte, que para ele e para os banqueiros que o patrocinam, é ruim que o desemprego esteja tão baixo. Por quê? Porque aí as empresas têm dificuldade de contratar. Aí você fala, como assim dificuldade de contratar, Thiago? Porque as empresas querem pagar um salário miserável. Só que se o desemprego é baixinho, o que acontece?
as empresas têm que pagar um salário maior, porque a pessoa fala, pô, para ganhar essa miséria aqui, tem 10 outros pagando um pouquinho a mais, não vou fazer esse trabalho. Aí o que acontece? As empresas têm que pagar mais, e aí, pô, vou pagar mais para os meus escravos, é assim que pensam as empresas, e aí o que acontece? Eles querem uma política que faz com que a taxa de juros seja alta para eles lucrarem e que o desemprego seja alto para eles pagarem bem pouquinho, porque o objetivo deles é que a gente fique bem pobre, porque quanto mais pobre a gente for, mais a gente vai aceitar ser explorado, ser abusado no trabalho, ser aí assediado e trabalhar escravo, em trabalho escravo. É isso, viu, que querem as empresas. E aí o Campos Neto transparece isso. Então esses banqueiros agora estão em desespero, porque eles vivem para o cenário internacional. Os maiores investidores deles são americanos ou são empresas brasileiras de bilionários aí, do agro, empresas aí da pecuária, que servem para quê? Para exportar. Então eles querem pagar salários bem baixos, porque para eles não interessa, eles não têm aquela visão que um microempresário pode ter, um pequeno, até um grande empresário que para o mercado nacional pode ter, como a Luísa do Magazine Luiza já falou muitas vezes. Se os salários estão aumentando, o salário médio está aumentando, e olha aqui, governo Lula, o salário médio está aumentando. Ó, o rendimento médio do cidadão chegou no maior nível da história. R$3.200 é o rendimento médio de um brasileiro que trabalha. Então, nunca chegou nesse valor. Se o rendimento médio aumenta, o que acontece? Eu vou ter mais clientes. Ah, mas eu estou gastando mais em folha salarial. Tá, mas eu vou ter mais clientes. Coisa que muitas vezes o dono de um restaurante não pensa. Caramba, eu tenho que pagar mais para o garçom, que porcaria. E ele não pensa, pô, a economia está melhorando, meu amigo. Você está tendo mais clientes. Então é óbvio que você vai ter que pagar mais para o garçom, para o cozinheiro, para a pessoa que limpa, é óbvio, mas esse que você está pagando a mais, ele só pensa no lucro dele sendo um pouquinho menor. É reflexo de você estar lucrando muito mais, porque você está com mais clientes, porque a economia está bombando, e agora a gente que não tinha dinheiro para sair e comer, agora está tendo. Não pensa, muitos empresários não pensam, por isso que tem tanto empresário bolsominion, empresário de direita, empresário que apoia o golpe contra Dilma, empresário que odeia o Lula, é por isso, eles não pensam, eles só ficam na ganância ali de ver um pouquinho e não veem tudo o que está acontecendo. Já no caso dos banqueiros é diferente. Então, o Lula está conseguindo aí humilhar o Campos Neto está de saída, ele vai fazer o último ato final, que ele está preparando, aí veremos se ele vai ter coragem para subir os juros sem motivo algum, só para dar aí mais uma aí para os seus amigos banqueiros e ser muito bem recompensado lá na frente. Lembremos que ele também está sendo investigado e vai dar ruim para ele, viu? Porque o governo Lula vai atrás dele com tudo quando ele sair do Banco Central. Por quê? Tem uma coisa que a esquerda tem que começar a fazer, que é o seguinte: fulano cometeu crime, tem que ir atrás, tem que pagar para servir de exemplo, para outros não cometerem o mesmo crime. Porque senão fica aquela, nossa, cometeu crime, agora tá tudo ok, fica impune. Não pode, né? Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!